Oi, gente, sou a Michelle e trabalho aqui no Granatum. E começa agora o terceiro episódio do Granatum Cast. No primeiro episódio, falamos sobre as dificuldades de fazer o controle financeiro, comentamos sobre as nossas experiências e demos algumas dicas. Mas vocês pediram mais. E como aqui ouvimos vocês, vamos nos aprofundar. E hoje, quem é que me acompanha nesse episódio? Eu sou Flávio Logulo, também conhecido como Floss. Eu sou o CEO do Granatum e estou aí para compartilhar. Mais de 11 anos, né? A gente vai fazer 11 anos esse ano. Parabéns para o Granatum. 11 anos de Granatum esse ano. 11 anos falando com empreendedores e vamos compartilhar. Aqui é o Maurício Matsuda, eu trabalho na parte técnica do Granatum, estou desde o começo da empresa, então a gente vê muito de como que as empresas organizam, as dificuldades que elas enfrentam, então estou aqui para compartilhar um pouco dessa visão e da experiência toda que eu tenho nesse tempo que estou no Granatum. Olá pessoal, Alexandre, é o segundo podcast que eu participo, já trabalho no Granatum, ano que vem faz 10 anos, trabalho na parte financeira, então eu mexo no Granatum o tempo todo, tenho nesses 10 anos aprendido bastante também, e o Granatum tem ajudado muito também a descobrir esses desafios aí das finanças, como melhor organizar, e vai ser um bate-papo bem legal hoje aí. No primeiro episódio, eu comentei bem superficial sobre uma dica que dou para alguns dos nossos clientes sobre desenhar a empresa. Então, assim, existem alguns perfis, a gente tem pessoas que já usam algum tipo de ferramenta e por algum motivo estão buscando uma nova, tem pessoas que já usam planilhas e querem migrar, tem aquelas que não fazem nenhum tipo de controle, que às vezes usam caderno ou extrato do banco, sim, isso existe. E aí, essa semana, conversando com uma amiga que ouviu o primeiro episódio, está nesse momento empreendendo, eu conheci uma nova forma de controle, assim, bem entre aspas. Ela dá aula e muitos desses alunos fazem, às vezes, o pagamento em dinheiro e ela anota e controla esses pagamentos através do Lattes. Ela me diz, nossa, eu preciso me organizar, porque se eu perder essas mensagens eu estou perdida. Então, ali eu conheci uma outra forma, né, de fazer esse controle meio desorganizado. Até perguntei para ela se ela faz o backup do WhatsApp, para ela não perder essas informações, mas agora ela está buscando uma ferramenta e ela vai se organizar. Para essas pessoas que não fazem nenhum tipo de controle, que me falam, Michelle, não faço a mínima ideia por onde começar, eu passo essa dica de desenhar toda a sua empresa. Inclusive, no nosso blog tem um super artigo que explica com mais detalhes. Vou deixar linkado aqui na descrição. Então, basicamente, você vai colocar a empresa no meio e vai dividindo como esse dinheiro entra, como esse dinheiro sai, através de quais produtos ou serviços, quais são as contas fixas, aluguel, energia, telefone, se tem contas parceladas, se existem valores que às vezes variam de acordo com o que você vende ou produz, pagamento de funcionários, vai anotando tudo mesmo. Eu te garanto que depois de você conseguir fazer todo esse desenho, você vai ter uma visão de todo o seu negócio, o caminho desse dinheiro. Esse é mais ou menos o início do que a gente chama de plano de contas, de categorização, e aí a partir daí você vai poder trazer essas informações para uma planilha, para um software, vai ficar muito mais fácil te dar esse norte. O que vocês acham? O que eu acho? Eu acho que é isso mesmo, tem que começar assim. Existe um exercício bem interessante para você entender. Primeiro, eu acho que eu fiz essa pergunta para Dani. Dani, minha esposa maravilhosa, que também é empreendedora e confeiteira. E aí, como eu já sabia o tema desse Granatum Cast, eu perguntei para ela, falei, o que você quer saber aí sobre como organizar as finanças da sua cozinha, Dani? Aí ela fez a pergunta, primeiro, o que é organizar? E aí você já consolidou aí um monte de coisa na sua fala, né, Mi, que eu acho que é importante. Então, categoria, né, o seu plano de contas e tal, desenhar para entender qual é o caminho. Mas eu acho que é importante, primeiro, a gente dar um pano de fundo do que é organizar, porque isso tem muito a ver com o que o Granatum é, né? Então, organizar, basicamente, é igual você faz com todas as coisas da sua vida. Então, você tem uma gaveta bagunçada. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que ensina só a organizar
os seus móveis da cozinha. E aí ela estava falando que quase que 100% das casas que ela vai trabalhar, você olha assim, ela olha de fora, a cozinha super arrumada, móveis planejados. Quando ela abre a gaveta de talher, é sempre a gaveta da bagunça, assim, né? Então, organizar é tipo isso. A gaveta de talher, normalmente a gente tem lá o separador de talher, onde você coloca a faca, o garfo, a colher. E às vezes a gente mistura as coisas. De tempos em tempos a gente tem que parar, olhar para ela, pô, você vai puxar só pelo cabo, você sabe que na direita tá a sua colher. Quando você puxa, é um garfo. Então, a organização financeira é quase que a mesma coisa que organizar ali a sua gaveta de talheres, né? Então, você saber exatamente aonde está cada gasto, o que significa cada um dos gastos. Quando você olha na sua gaveta aí e você está acostumado com uma organização, você sabe que a raia da direita ali, a separação da direita, a divisória da direita vai estar a colher, você já puxa com muito mais rapidez. Então, a organização financeira, ela é, no meu entendimento, basicamente isso. Você olhar para os seus dados e entender claramente, com muita rapidez. Então, eu quero saber, por exemplo, na variação do meu preço de venda, quanto que eu tive de custo. Então, eu olho para aquela categoria, eu puxo um relatório para aquela categoria, rapidamente eu consigo entender qual é a proporção de gasto que eu tive naquele período, naquele mês. Então, a organização financeira é isso, é colocar cada coisa no seu porta-coisa, e para que você bata o olho e entenda já, muito rapidamente, o que está acontecendo, né? Como esse dinheiro transita dentro da sua empresa, como ele é dividido, como ele é gasto, como ele é ganho. Como você falou, né, Mi? Quando você desenha, você vai desenhar assim, a empresa está no meio, então está entrando dinheiro como? Eu vendo serviços, eu vendo produtos, ele está saindo como? Eu pago meus fornecedores, meus clientes, e você vai meio que etiquetando, colocando cada coisa no seu porta-coisa. Então, só para começar aí, eu acho que foi a resposta que eu dei para a Dani, né? Organização é basicamente isso, você ter muita clareza de como é a movimentação e como está organizada as movimentações dentro do seu negócio. Acho que é isso aí. E aí, como que a gente organiza isso? Você separa, né? Então, acho que a gente pode falar mais sobre categoria e plano de contas, mas queria puxar Maurício e Alexandre aí sobre para esse momento aqui de organização, né? O que é a organização para vocês? Então, eu acho que a organização, a gente talvez tenha uma coisa anterior para a gente pensar, né? Você deu exemplo aí de casa, e realmente fiquei pensando aqui. Eu sou um cara meio metódico, né? Então eu tenho essa coisa de as coisas estarem sempre nos lugares certos. E aí eu vejo que isso aí não é só na parte financeira, né? É uma coisa de vida. Então, aí eu até quero compartilhar com vocês e ver o que vocês acham. Porque, por exemplo, aqui em casa, às vezes as coisas entram num caos, né? A organização da casa, por exemplo, abro a geladeira, pô, não tem mais onde guardar isso aqui. E eu sou o cara que também tiro tudo da geladeira e reorganizo tudo. E aí eu falo assim, não, tá sobrando espaço, não tá faltando. É só colocar as coisas certas nos lugares certos, da forma certa. Mas eu sinto assim, que aqui em casa, por exemplo, eu sou esse cara que tem que fazer isso. Porque a gente às vezes para junto, fala, vamos organizar a gaveta, vamos organizar a geladeira, vamos organizar o armário, e a gente faz junto, né? Então todo mundo, que legal, foi organizadinho. Mas se não tiver alguém para manter isso diariamente, é uma coisa muito é difícil, né? As pessoas tendem a é mais rápido botar aqui de qualquer jeito. E aí coloca uma vez, duas, três, no dia seguinte já está aquela zona novamente. Então por isso que ter uma pessoa olhando para as finanças, né, não basta você organizar uma vez só, é uma coisa constante, do dia a dia. Então, se muita gente mexe, por exemplo, no Grenato, tem muitos usuários, tem que ter aquela pessoa que fala assim, opa, isso aqui foi categorizado errado, e é uma coisa do dia a dia, porque senão, se organiza hoje, semana que vem você fala, meu Deus, tá tudo errado, não é aqui, não tá batendo, esse fluxo de caixa tá esquisito. Então, a importância da organização talvez venha antes de uma organização financeira, né? Você tem que pensar, eu sou uma pessoa organizada, e será que isso é uma coisa que você aprende? Eu acredito que sim, né? Você tem que ter
à disposição de querer aprender. Acho que a gente aprende tudo que a gente quer. Então, primeira coisa, eu preciso ser uma pessoa organizada na minha vida, no meu dia a dia, na minha casa, né, nos meus compromissos e no meu financeiro também. Porque senão você vai ficar só aquela coisa de hoje tem que parar tudo para organizar. Daqui a um mês, hoje tem que parar tudo para organizar. E você passa um dia organizando e 29 dias do mês lidando com a bagunça. Não sei, o que vocês acham? Interessante. Uma pergunta valendo 1 milhão, já que você aí é o nosso homem do dinheiro. Você falando de organização em geral, cara. Então, na sua geladeira, quando você bate o olho na geladeira, né, na gaveta de talher, no granato, se tá bagunçado, você fica estressado, Ale? Ou não? Você lida bem com isso? É difícil um virginiano lidar bem com bagunça, cara. Não... Às vezes, eu acho que assim, eu já fui mais estressado. Hoje eu fico assim, não adianta as pessoas tentarem, por mais boa vontade que elas tenham, elas têm muita dificuldade. Então, é melhor, assim, você ser aquela pessoa que vai organizar e quando a pessoa bagunça, você vai lá e coloca no lugar. E fala, né? Assim é melhor. As pessoas percebem que o ser organizado é melhor, mas às vezes existe essa dificuldade em muitas pessoas, né? Porque às vezes a multitarefa da vida, dessa nossa vida moderna, faz que você queira fazer as coisas muito rápido. Então, você pegar uma roupa e colocar no cabide demora muito mais do que você tirar e jogar dentro do armário de qualquer jeito. Só que a hora que você for precisar daquela roupa, você vai demorar muito mais para encontrar, você vai ter muito mais dor de cabeça para desamassar. Então, tem uma série de coisas que você perdeu tempo, né? Perder entre aspas, perder esse tempo sendo uma pessoa organizada, você ganha muito no todo, né? No futuro, nos resultados, até sendo mais rápido quando você precisa de uma resposta. É isso que eu ia falar, né? Eu acho que o objetivo final da organização não é deixar tudo bonitinho só, ou deixar tudo organizadinho, bonitinho. Acho que o objetivo final que a gente sempre tem que ter em mente quando está pensando na organização é depois conseguir ter facilidade, né? Ter essa facilidade na consulta dessas informações, ou até mesmo nessa analogia que foi feita sobre a casa, né? Do tipo, se tiver tudo organizado, eu sei onde que tá, então eu vou conseguir encontrar mais fácil, vai estar tudo mais no jeito, né? Não vai estar tudo bagunçado, não vai ter que desamassar, não vai ter que lavar, não vai ter que fazer nada, vai estar lá prontinho para ser usado. E aí com a informação é a mesma coisa, né? Se a gente mantém essa organização diária e a gente também não acumula, não fica um negócio... a gente vai fechar o mês, agora a gente tem que organizar tudo para conseguir entender o que aconteceu esse mês. Mas se a gente fizer isso diariamente ou com uma frequência curta, quando a gente chegar no fim do mês, a gente fala, então é isso que aconteceu. A gente já tem uma ideia de como que foram as finanças do mês, né? E não fica naquela de, agora a gente vai ter que pôr em ordem aqui para saber o que aconteceu, por que faltou dinheiro, ou por que não sobrou dinheiro como a gente queria, ou a gente não conseguiu bater nossa meta, o que aconteceu. Então a gente tem que ter isso, deixar isso na rotina, né? Ser uma rotina nossa e não ser um tipo, vamos ter que organizar. Isso foi até algo que eu comentei com essa minha amiga, porque ela falou assim, mas eu não tenho tanto tempo, né? E aí eu disse, independente da ferramenta que você for escolher, do caminho que você for seguir, você tem que encontrar o tempo para fazer isso, assim. Investir esse período para que você consiga organizar. Porque se você não separar esse tempo, não priorizar, acho que é o mais importante, sempre vão existir outras coisas, sabe? E até em relação a essa organização, eu acho que quando você começa a organizar uma gaveta, como o Foz colocou, você vai até entendendo a necessidade de dividir mais ainda. Então, às vezes, assim, eu organizei os garfos, mas eu tenho muitos garfos de sobremesa e muitos garfos de almoço. Então, eu vou dividir em 2 mini divisões. Você vai entendendo aquele espaço,
e o que é necessário, né? O que a gente às vezes chama de categoria pai, categoria filha, quando você vai meio que desmembrando, ou então às vezes até mesmo em relação às suas vendas. Eu vendo muito vendas parceladas e à vista. Então, eu dividindo, eu vou saber de quanto de receita eu tenho que vem através das vendas parceladas e que vem através do pagamento à vista. Isso também é muito importante. Eu acho que tem um fator muito... É difícil, cara, mesmo, né? No final das contas é difícil. O Ale, ele tá com a gente, e eu fico pensando assim, fazendo um revival, né? Quando a gente fazia o rodízio, a roleta russa da planilha de controle financeiro. Cara, era um sofrimento pra gente, né? Mesmo tendo toda a consciência que a gente tem. Eu acho que a primeira coisa, assim, a gente precisaria, sei lá, né? Entender quais são os gatilhos mentais aí que fazem a gente não conseguir ou ficar na barreira da dificuldade, né? Falar, não, depois eu vejo isso. Eu vou ver uma vez por mês. A minha frequência vai ser sempre mais baixa, eu vou sempre procrastinar mesmo, vou deixar essa tarefa para depois, porque não parece que tem um retorno a curto prazo. Assim, então realmente é difícil. Então a gente precisa conversar com alguém que entenda, né, esses truques da mente, ajude a gente a entender melhor porque que a gente procrastina, porque a gente deixa para depois esse tipo de tarefa, já que a gente entende que é super importante, já que um negócio ele tem esse objetivo de ter lucro. Mas eu acho que uma coisa que pode ajudar bastante também a gente fala, quanto que você vendeu à vista, quanto você vendeu a prazo, quanto que você gastou com, sei lá, matéria-prima, quanto que você gastou com horas trabalhadas, quanto que você gastou com energia. Quando a gente faz essas perguntas, é sempre meio solta, né? Pelo menos eu sinto isso. Quando eu faço tênis, e meu professor ele falou assim, nossa, cara, eu preciso colocar em prática esses negócios aqui na academia, porque tudo bagunçado aqui e tal. Qual é a dica que eu dou para ele? Se eu falar assim, você precisa saber sua inadimplência, quantos mensalistas você tem, se tem alguém que paga mais e que paga menos. Essas são só dicas que a gente dá de contextos genéricos, né? Então, de novo, eu voltaria, assim, para você começar a engajar, quando você desenha, você entra em contato com o seu contexto, e é importante dizer que a sua gestão está relacionada com o seu contexto. Então, pode ser que, às vezes, a gente dê essa dica, né? Você precisa saber quanto de venda a prazo, quanto de venda à vista você teve. E essa dica pode não ser relevante para o contexto da pessoa que a gente está dando essa dica agora. Por isso é importante desenhar, por isso é importante entender o contexto de cada pessoa, porque as empresas, os negócios são únicos, né? Queria puxar aqui essa parada sobre organização, porque além de não ser uma coisa tão trivial, tão simples, exige de você uma força psicológica grande, existe ainda os momentos que mudam. Então a gente falou também, acho que a gente falou no episódio que a gente já fez vários modelos diferentes de organização, né, Ale? Em que momento que a gente entra nessa compreensão, cara? Em que momento que a gente decide reorganizar, já que para organizar já é difícil, e daí a gente precisa reorganizar. Por que a gente reorganiza? Por que a gente organiza? Eu acho que está muito ligado aí com o que você estava falando, porque existe uma coisa que a gente não pode negar, né? Para quem não gosta da parte financeira, um negócio meio chato, né? Então, quem tem um negócio, muitas vezes não tem um negócio que sabe fazer alguma coisa legal, sabe fazer alguma coisa que gosta, então cria a empresa e vai nessa, e sabe que tem a parte financeira para fazer junto. Mas eu acho assim, a importância da gente saber, acho que às vezes falta essa noção de que realmente você precisa conhecer suas finanças para saber, ela é importante. Eu acho que esse que é o problema. Às vezes você não tem claro que isso é realmente importante, né? Porque as coisas vão indo, você vai tocando
E as coisas às vezes começam a dar certo e você começa a ter lucro, mas você não tem esse controle. E aí você perde assim, a oportunidade de estar melhor do que você está. Então, eu acho que essa sensação de importância, por exemplo, sei lá, você pode não gostar de tomar banho, mas você toma banho todo dia, porque você sabe que é importante para a sua saúde, para a sua higiene. Então, gostando ou não, você vai tomar banho todo dia. Então, tem esse negócio, você tem que perceber que pontos que são importantes, que resultados que são importantes para você ver, para você visualizar, e aí você correr atrás e fazer uma forma, uma organização que te possibilite ver esses resultados. Então, acho que é essa questão, né? Voltando à sua pergunta, o que eu preciso saber hoje? Às vezes não é o que eu precisava saber ontem, né? Minha empresa muda, minha empresa é dinâmica, minha empresa cresce. Então, visualizar qual é a informação que eu preciso. Tá, então é isso que eu quero saber. Dá para eu ver do jeito que tá? Não, não dá. Preciso adicionar mais uma coluna aqui na minha planilha, mais uma categoria, mais algum resultado que possibilite eu ter essa visualização para saber aquilo que eu quero. Então, mas para isso eu preciso saber que essa informação é importante. Eu acho que quando a gente vai começando a fazer essa organização, você vai entendendo onde que estão os seus gargalos, sabe? O que mais você quer entender. E aí essas respostas vão se tornando cada vez mais necessárias. E outras perguntas vão surgindo nesse meio tempo também. Não, o que eu ia comentar é que eu acho que um cuidado que tem que ter, né? Até como o Floss comentou, do tipo, se a gente sugere, você tem que saber quanto você vende a prazo ou quando você vende à vista, ou qual que é seu custo com energia, com mão de obra, com matéria-prima e tudo mais. É realmente entender o seu contexto para que você aplique as coisas que façam sentido para você, né? Acho que um erro muito comum é você tentar pegar algum modelo, né, de organização que você encontrou na internet, encontrou num e-book, ouviu alguém falar e tudo mais, ou tem uma outra empresa usando, e simplesmente aplicar aquele plano de contas na sua empresa sem você entender muito o porquê que você tá dividindo daquela forma. Então, é muito importante realmente entender, né, como vai ser feita essa divisão e por que você está fazendo essa divisão, para realmente fazer sentido, né? A gente vê que acontece muito do tipo, não, mas a gente está fazendo aqui porque um dia um consultor falou para dividir assim, mas eu não entendo muito por que a gente está dividindo, ou eu não estou conseguindo extrair informação da forma como está sendo organizada hoje. E aí eu acho que é isso que puxa na questão de vamos reestruturar para realmente extrair a informação que a gente precisa, né? Então, é realmente ter esse momento de inspeção periódica para realmente estar fazendo sentido da forma como a gente está organizando, a gente está conseguindo extrair as informações ou não. Está difícil? Se está difícil, quer dizer que tem alguma coisa que não está no seu porta-coisa certo, né? É isso aí. Acho que a gente já chegou a dar exemplo, né? Quando a gente fala em organização e categorias e tal, a gente sempre entende como sendo um painel de instrumentos ali, né? Como se fosse o painel do seu carro, assim. Então, como que você planeja se você não tem a informação consolidada, né? Então, imagine se você não tem um ponteiro de gasolina no painel do seu carro. Imagine, sei lá. Então, como que você vai tomar uma decisão se você não souber quanto de fôlego você tem, quanto de dinheiro você tem para investir, quanto de gasto fixo você tem todo mês? Então, acho que pensa assim, né? Começa a organizar, porque você começa a montar um painel de instrumentos do seu negócio quando você começa a organizar. Você olha para um relatório ali, você consegue entender. Quando você classifica as suas movimentações, e essas classificações a gente chama aqui no Granatum de categorias, mas elas são muito parecidas. Muito provavelmente, se você tem um contador, você que nos ouve, se você tem um contador, já deve ter ouvido ele falar, ou ele já deve ter te pedido ou comentado contigo sobre plano de contas,
que é basicamente a mesma coisa, que é o plano de classificação. Na contabilidade, eles têm um plano de contas um pouco diferente das categorias que a gente propõe aqui, e a gente propõe com esse nome de propósito mesmo, porque é para você classificar as suas movimentações, né? Então, a partir do momento que você começa a classificar, você começa a montar um painel de instrumentos ali da sua empresa, do seu negócio, independente do tamanho. E começa a fazer uma leitura. Então, eu consigo chegar um pouco mais longe, eu estou indo rápido demais, eu estou indo devagar demais. E eu acho que esse é o importante. Quando você começa a se organizar, a classificar, sem tomar como exemplo o e-book que você baixou, o exemplo da internet, né? Quando você começa a olhar para você mesmo ali. E aquela organização começa a fazer sentido para você, você começa a responder perguntas que você tem com essas informações, é o ponto que você, aí sim começa a fazer sentido, e aí é o ponto que eu vejo que você começa a engajar, né, nesse controle. Entendi. Então, o que a gente cai, né, no problema, eu acho que a Mi falou no outro episódio, acho que foi no 2, sobre coloca muito detalhe, né? Então, eu vou, ou foi o Ale, eu não lembro exatamente quem foi, mas coloca detalhe demais. Então, eu vou controlar ali quanto que eu gastei com borracha, quanto que eu gastei com papel. Se isso não faz sentido, né? Você não precisa fazer esse microcontrole, você precisa montar um painel de instrumento básico, você tem que começar simples, para que ele faça sentido e você comece a responder as suas principais perguntas. Então, a principal pergunta é, eu tenho lucro ou prejuízo? Quanto tempo eu ainda tenho se acontecer outra pandemia aqui, eu parar de vender? 0. Ou se a indústria que eu participo aqui, de repente eu tenho, não sei, uma agência de marketing. Se o marketing deixa de existir amanhã, quanto tempo eu ainda sobrevivo? Quanto tempo eu consigo honrar as minhas obrigações? Acho que começa com perguntas ali e monta um painel simples, né, de instrumento, com uma organização também bem simples, bem básica. Eu acho que isso assusta bastante. E eu acho que esse episódio ele é bastante importante, esse tema ele é bastante importante, porque se você está desorganizado ou se você tem uma estrutura de organização que não está fazendo sentido, que é uma cópia de alguém, ou enfim, você não vai engajar mesmo. A gestão desorganizada, né, ou com uma organização que está fora do seu contexto, ela deixa de fazer sentido e aí você não vai engajar mesmo, não vai conseguir extrair o que a gente está falando aqui sobre tomada de decisão. Mas eu acho que é isso, né? É importante você organizar, é importante você trazer para o seu contexto, estar simples para você ter tranquilidade para tomar decisão, você ter tranquilidade para... É muito louco, a gente tava uma conversa off aqui, né, com o time de marketing, a gente estava falando assim, existem vários momentos, né? Existe o momento vários momentos que você observa a sua organização. Então tem um momento que você quer se organizar para sair do buraco e tem um outro momento que você quer se organizar para acelerar mais. Então a organização ela varia muito dependendo do seu contexto. Eu acho que isso é bastante importante de entender, né? E isso é muito importante. Você precisa montar um plano de categorias, aí, uma organização que faça sentido para o seu negócio. Legal. Você tocou aí no assunto de excesso de controle, né? E estava pensando, realmente, é muito bom você ser uma pessoa organizada, você ter uma organização, mas também você precisa ter o cuidado para você não excessivamente organizado, né? Você é excessivamente organizado, é aquela coisa assim, eu vou organizar meu guarda-roupa, penduro minhas camisetas no cabide. Agora, se eu quero começar a pendurar por cor, por tonalidade, ou seja, eu vou ter uma dor de cabeça muito maior, perder muito mais tempo para, na hora de guardar, saber se é entre o amarelo ouro ou o amarelo prata, se é mais para cá ou mais para lá. E, na verdade, o que eu preciso é, a hora que eu precisar de uma camiseta amarela, abrir o guarda-roupa e ela tá lá e eu pegar, né? Então, assim, eu já fiz muito isso, né, no Granato, no começo, principalmente, dessa excesso de categorização. E aí, eu lembro que eu perdia muito tempo, às vezes, quando eu fazia um lançamento e eu não sabia...
e agora? Eu ponho aqui ou eu ponho aqui? Ou será que é? Porque eram tão parecidas, tão próximas. Isso aqui é no material, ou é no consumo, ou é no escritório? Consumo e escritório é o diferente porque os dois você não consome, então chega uma hora que você fala, não, peraí, deixa eu pegar tudo que é parecido, não dá para colocar tudo num pote só? Legal, porque aí você vai ser mais ágil na hora de categorizar, na hora de também perceber que tipo de despesa é aquela e no que ela influencia no meu resultado. Então, acho que a gente sempre tem que tomar cuidado, né? A pessoa que não é organizada e a pessoa que é excessivamente organizada, né? Tem que ter um meio termo. Você tem que saber ser o mais produtivo possível e ser o mais racional possível nas suas decisões também. E eu acho, como o Floss comentou, né? Para quem vai começar, né? Para quem está desorganizado e quer começar a organizar, é começar simples. Pega as visões macros, né? Do que você quer organizar. Então, é do tipo, quero saber qual que é o custo de produção, quero saber mão de obra, quero saber o custo da infraestrutura, quero saber quanto que eu recebo dos clientes, e começa simples. E provavelmente depois de um mês rodando dessa forma simples, você vai conseguir entender melhor até o seu negócio, para daí você começar a fazer a análise. Mas será que eu consigo desmembrar aqui? Eu preciso desmembrar para entender melhor o que é esse número aqui para mim? Será que está claro o que é o custo aqui? Eu preciso desmembrar alguma coisa do custo? E aí eu acho que, até como o Alexandre ele comentou no começo, né? É um aprendizado constante, né? Então, quanto mais a gente pratica isso, quanto mais a gente faz isso no dia a dia, mais a gente vai aprender e vai entender melhor as finanças para saber qual que é a melhor organização para a extração da informação, né? Então, é começar simples para aí ir desmembrando e detalhando melhor essa organização. Então, a gente falou sobre começar simples, sobre ler o contexto. Então, às vezes eu preciso mesmo de muito detalhe. Não significa que isso seja ruim. Às vezes alguns negócios precisam de mais detalhes mesmo. E a maioria, por experiência própria, a maioria dos negócios precisa de um plano ali, uma estrutura de categorias mais enxuta, né? Não é aquela estrutura que, nossa, se desdobra em vários, né? Em filhas, netas, bisnetas. É um plano mais simples, já responde uma série de perguntas. Eu queria jogar a pergunta aqui, que a gente está falando, putz, é difícil mesmo, você tem que fazer, é difícil, mas você tem que fazer, mas é difícil mesmo. Mas, assim, empurrãozinho para a gente tentar motivar mais quem está ouvindo a gente falar que é difícil o programa, o episódio inteiro aqui. Por que, então, que eu tenho que fazer? Qual é o risco que eu corro se eu não fizer a organização financeira? Cara, eu posso pegar o seu exemplo lá do carro? Eu acho que é isso. Se você não tem um ponteiro de gasolina, né? Eu acho que a gente pode fazer uma comparação bem legal. Você consegue dirigir numa boa, né? Você consegue falar assim, bom, de tanto em tanto tempo eu vou abastecer. Então, o risco nesse caso, você perder muito tempo parando no posto e completando, sendo que se você soubesse, você poderia abastecer de uma vez, ganhar tempo. O outro risco é você, por algum motivo, achar que ainda tem gasolina e não tem, o carro ficar parado. Então, acho que esses controles são fundamentais, assim, em ambos os casos, né? Eu tinha falado antes, a empresa pode estar indo bem sem o controle, porque ela está tendo lucro, porque está vendendo mais do que está gastando. Mas, se você soubesse, né, se você tivesse uma previsão do seu futuro, de quanto vai entrar, você poderia gerenciar melhor, contratar mais pessoas, aumentar o investimento, colocar o dinheiro numa aplicação, sei lá, milhões de possibilidades. Quando você tem conhecimento, quando você sabe o que está acontecendo, você tem muitas possibilidades de fazer o seu dinheiro crescer, sua empresa crescer, dar oportunidade de emprego para mais pessoas. Tem muitas vantagens, né? Então,
ter esse controle mínimo e você conseguindo visualizar dia a dia os resultados, eu acho que faz com que também as coisas fiquem menos difíceis, menos complicadas e menos chatas, né? Quando você tem um objetivo, você consegue ver, pô, que legal, foi chato pra caramba no começo, foi difícil, mas olha o resultado que deu, olha o que eu pude fazer, olha como a empresa está crescendo, olha como eu consigo enxergar o crescimento da empresa. Eu acho que isso é bem estimulante, acho que isso vale a pena. Aí também eu vou dar um exemplo mais dramático, assim, do que eu dou a ler. Eu acho, o Marcel falava muito, né, sobre o diagnóstico. Então, às vezes, quando eu faço exames regulares, eu consigo descobrir se eu tenho ou não algum problema. Muito mais fácil do que eu passar anos sem ir ao médico, depois sentir uma dor e, sei lá, com câncer já não tem mais o que possa ser feito. Então, eu acho que esse cuidado é muito mais difícil. Depois, assim, quando você tem seu negócio pode falir, né? Você tem a autópsia, você vai ter algumas informações ali. Mas se você conseguir se precaver, fazer esses controles, né? Esses exames periódicos para saber como é que tá a saúde do seu negócio, o que você precisa controlar ou não, eu acho que traz é uma saúde muito melhor. Assim, é uma vida muito mais tranquila e muito mais feliz. Mas, assim, um pouco exagerado. Mas não, acho que é um exemplo bem legal. E eu acho que tem uma outra coisa aí, aproveitando essa questão de falar de saúde, que às vezes é o medo de você descobrir alguma coisa errada, né? Acho muito. Vezes, as pessoas às vezes não vão no médico e falam, não, vai se eu tenho alguma coisa. E aí, quando você descobre, às vezes já é tarde. Eu acho que na empresa é a mesma coisa. Não, vai que eu vejo alguma... Não, tá indo bem, deixa assim, né? Só às vezes, quando você percebe, o rombo já está muito grande e já não tem mais volta, vai ter que fazer algum tipo de sacrifício. Exatamente. E eu acho que, até pegando essa analogia sobre a saúde, né, a gente vê a importância de ter um histórico, né, de como que estava a sua saúde. Porque se você tem um diagnóstico hoje que você tem colesterol, provavelmente um médico, se é a primeira consulta com aquele médico, ele vai te perguntar, mas quando foi o último exame que você fez? Quanto que você estava? E aí você vai falar, não, já faz 10 anos que eu não faço exame, então eu não sei. E aí você não tem ideia de como que estava a sua saúde. E se aquilo apareceu em um mês, em 3 anos, em 5 anos, e aí fica muito mais difícil de tratar e de entender o que está acontecendo, né, com você. E aí com a empresa é a mesma coisa, né? Até mesmo se a gente pensar em empresas que têm, funcionam de forma sazonal, né? Então, que tem períodos que ela tem mais entrada de dinheiro do que outros períodos. E se ela não tem essa noção de quanto que entra e quanto que não entra, ela fica vendida, né? Putz, esse mês aqui eu não sei se eu vou conseguir fechar minha conta. Mês que vem também não sei. Vixe, não fechou, mas é normal não fechar esse mês ou aconteceu alguma coisa diferente? E aí, se a gente tem um histórico organizado, a gente consegue ter previsões, né? Do tipo, eu sei que entre março e junho as minhas vendas são bem ruins, então eu vou ter que garantir alguma coisa no primeiro trimestre. E isso com base no seu histórico. Então, é muito importante você ter essa organização para você conseguir entender como que sua empresa funciona, né? O Floss comentou isso, né, no episódio passado, que com seu histórico financeiro, qualquer especialista consegue falar como que sua empresa funcionou durante todo esse tempo. Ele vai conseguir, vendo as movimentações organizadas, ele vai conseguir falar, aqui você teve problema, né? Aqui aconteceu alguma coisa que comprometeu muito seu caixa, aqui não sei o quê. E ele consegue ter essa visão porque o financeiro representa como que anda a saúde da empresa. Então, se a gente não tem essa organização, a gente não sabe como que está a saúde da empresa. A gente pode descobrir muito tarde, quando ela estiver quebrando, quando a gente realmente não conseguir mais cumprir com as obrigações, e aí pode ser tarde. O que também eu ia trazer, comentar com vocês, é que às vezes as pessoas querem começar essa organização, são extremamente afoitas, né?
e já querem ir para a parte de relatórios, fazer relatórios mais complexos. Então, uma dica que eu dou para as pessoas é, às vezes, começar um pouco com calma para você entender o seu negócio, e aí depois ir trabalhando essa parte de relatórios, quais informações você quer obter. Porque, claro que hoje em dia, como tem muita informação e você precisa, às vezes, entender o que se encaixa, como a gente falou aqui, para o seu negócio, pode parecer que você precisa resolver isso da noite para o dia, sabe? Com toda essa agilidade e essa ansiedade. Mas calma também nesse início é muito importante para você ver o que realmente vai ou não fazer sentido, quais são os relatórios que eu uso para o meu tipo de negócio, quais, nesse momento, são desnecessários. Hoje a gente está cheio de analogias, né? Eu já ia falar, às vezes eu preciso primeiro aprender a andar de bicicleta para depois aprender a andar de moto. Então tem todo um processo que ele precisa acontecer, que você também precisa, assim, ter essa tranquilidade para começar. É isso aí. Organização, em geral, é um tema. Essa quarentena ela ainda puxou mais, né? Esse tema de organização. Eu percebi o quão a necessidade de ser organizado pessoalmente. Para diminuir o estresse mesmo, para agilizar a minha rotina diária. Então, eu tenho 2 filhos, eu tenho que... Eles estão estudando à distância, e aí eu tenho as minhas atividades diárias do trabalho, e aí ainda tenho a minha família mesmo, né? A gente precisa ter o nosso momento junto. Então, eu percebi o quão importante é a organização, ainda mais nessa quarentena. E é um tema que desde Marie Kondo, tem tomado aí uma proporção interessante e grande, né? As pessoas elas têm se preocupado mais em se organizar, e eu acho que essa preocupação ela tem que ser trazida mesmo para o ambiente da empresa. Eu estava vendo o Google Trends ontem, estava fazendo uma pesquisa sobre BPO financeiro e, tipo assim, aumentou 300% a procura por esse serviço, né? Só dando uma pincelada, eu acho que vale um episódio disso. O BPO é justamente essa terceirização do nosso Ale aqui, né? Então, o trabalho que o Ale faz, um BPO financeiro faz, que é você pegar essa organização e terceirizar para alguém. Esse profissional, ele normalmente vai entender, vai fazer um bom profissional de BPO, vai entrar para trabalhar contigo, tentando entender o seu contexto, tentando propor um método de organização, e mais do que isso, dando frequência, né, para essa organização, trazendo para você essas informações que você precisa de uma maneira mais sintética, mais organizada, né? Então, acho que é bastante importante aproveitar esse contexto para começar aí a reformar o seu financeiro e começar a se organizar. Acho que é importante, esse tema é importante nesse momento. Então, eu acho que é isso. Esse episódio eu adorei. E queria perguntar para vocês se vocês têm algum encerramento, alguma dica final para as pessoas, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. A princípio, parece ser um tema chato, né? Uma atividade chata de ser feita. Mas acho que depois que você começa a ver o valor disso, começa a entender o valor disso, você não vai conseguir mais ficar sem um controle financeiro organizado. Legal, acho que foi um tema válido para todo mundo. Organização é uma coisa que todo mundo precisa, que faz muita falta na vida da gente, que nem o Floss falou aí, nessa pandemia ela foi muitas vezes fundamental para a gente dividir o nosso tempo entre família e trabalho, né, com home office. Foi um desafio bastante grande, mas acho que a dica que eu dou é para a gente não desistir na primeira dificuldade. Assim, é muito normal a gente repetir, né? A gente organizar e depois esquecer, e aí ver que tá tudo bagunçado de novo, a gente vai organizar de novo. Mas é assim, eu acho que é aprendizado, é dia a dia, a gente precisa ser persistente, porque os resultados são muito importantes. A gente poder visualizar as coisas, principalmente conseguir enxergar o futuro da nossa empresa, como que ela vai estar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses,
faz toda a diferença. Se você não tiver organização, você não consegue ver esse tipo de coisa. E são coisas fundamentais aí para nossa análise, para nossa decisão. Um abraço a todos. Isso aí, abraço. É isso aí, acompanho o Maurício e Alexandre, foi muito legal o papo. E acho que é importante não desistir, porque organizar-se é uma das poucas variáveis que está sob nosso controle, né? Quando você empreende, quando você tem um negócio. Então, você não depende de ninguém para se organizar. Independente se você está com um negócio super endividado ou se você está com um negócio super lucrativo, só depende de você praticar a organização. E pratique, porque você vai ver que isso vai te dar muito mais tranquilidade, você vai tomar decisões muito melhores, você vai investir muito melhor. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, Mi. Como se diz Vitor Ranieri, então é isso. Se você gostou desse bate-papo, curte e compartilha, manda muito feedback. E se quiser conhecer e testar o Granatum por 7 dias grátis, é só acessar o nosso site, granatum.com.br. Adorei. Tchau, meninos. Foi muito bom. Tchau. Tchau.